Oi, gente, meu nome é Flávia Souza e é um prazer estar aqui segurando o microfone do Sebrae Delas. Esse projeto incrível que fortalece, incentiva e apoia o empreendedorismo feminino no estado de Santa Catarina e também Brasil afora. E hoje a gente está respirando toda essa atmosfera aqui do empreendedorismo feminino no Delas Summit, evento que conta com mais de 4.000 mulheres dispostas a transformar ideias em negócios de sucesso. E entre um pitch e outro, um palco e outro, eu trago essas mulheres aqui para o estúdio para a gente trocar, conversar, gerar conteúdo. E dessa forma nasce o Delas Convida segunda temporada. E se tem uma coisa que toda mulher empreendedora tem em comum é atitude. E só assim mesmo para a gente encarar todos os desafios que o empreendedorismo coloca na vida da gente. Mas e depois? Depois que a gente resolve empreender, como sustentar a decisão do nosso negócio, né? Todo mundo tem conhecimento, habilidade diferente e todas precisamos, mais do que nunca, desenvolver essas habilidades, as famosas soft skills. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre atitude. A atitude de meter a cara no empreendedorismo, de não ter medo de fazer algo novo. E a minha convidada de hoje é muito especial. Essa mulher que está aqui com a gente é muita atitude. Vocês vão ver do que eu estou falando. Ela é arquiteta, ativista na luta pela moradia digna. E o impacto dessa mulher está mudando aí as condições de habitação, autoestima, saúde física e saúde mental das pessoas de muitas comunidades. Muito bem-vinda, Carol. Obrigada por estar com a gente aqui para contar essa história que é muito especial. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui. Legal. Me conta uma coisa para a gente começar. O que a Carol, menina que corria, né, lá pelo bairro da Restinga, que eu conheço muito bem, né, que é uma das maiores periferias de Porto Alegre, diria para a Carol de hoje? Eu diria que a gente está conseguindo. Né? Eu diria que a gente está conseguindo mudar realidades que a gente viveu quando a gente era criança. Você acha que isso é o que mais te impulsionou? Esses são os elementos que mais te impulsionaram a realidade que tu tinha quando tu era criança para gerar, né, para construir o que tu tem hoje? Acredito que sim. Inconscientemente, sim. Hoje, olhando para trás, eu vejo que não tem como dissociar, né? Que só está acontecendo o que está acontecendo hoje por causa da minha história de vida, né? Então, eu vou aproveitar para te perguntar como é que surgiu o Copa Coletiva, né? Copa Coletiva Arquitetura Popular, né? Como que esse teu negócio nasceu? Ele nasceu 9 dias depois da minha formatura, no Instagram. Eu me formei um mesinho ali antes de começar a pandemia. Então, a minha colação de grau foi a última presencial. Depois das faculdades, nenhuma podia fazer, né? Então, logo depois que eu me formei, já lancei a Copa Coletiva no Instagram. Mas eu lancei por necessidade. Eu sou mãe, né? Engravidei no segundo semestre da faculdade e tinha que me sustentar. E, ao mesmo tempo, eu nunca quis ser empreendedora. E as pessoas pensam, como que não, né? Hoje tu é uma empreendedora. Nunca passou pela minha cabeça. Mas assim como nunca passou pela minha cabeça que eu ia fazer uma faculdade. Então, as coisas vão acontecendo, né? Criei a Copa no Instagram para oferecer os meus serviços, que agora eu era arquiteta, urbanista, mas, do outro lado, estava largando currículo, né? Em várias empresas de arquitetura. Nunca fui chamada. Quando fui chamada, logo no início, assim, já fui chamada para 2 entrevistas de escritórios grandes de lá. Pensei, não vai ser tão difícil eu conseguir um emprego, né? Porque não tinha possibilidade de eu ficar sem emprego. Só que nas entrevistas, ambas, a pauta era eu ser mãe e eu morar em periferia. Então, o assunto sempre ia para esse lado e nunca me chamaram para trabalhar. E daí a Copa foi acontecendo. Então, ela surgiu muito por necessidade, mas logo no começo veio a pandemia e eu comecei a fazer vídeos dizendo que eu não concordava com a arquitetura que se tinha, que é elitista. Então, como a gente estava na parte da pandemia, muitos arquitetos e pessoas comuns estavam falando sobre a importância do home office, porque agora era importante ter um espaço adequado de trabalho nas casas para as pessoas não adoecerem mentalmente. Só que ninguém estava falando sobre a quantidade de famílias na pandemia que era mais inseguro ficar dentro das suas próprias casas do que fazer isolamento social. Então, eu comecei a expor isso, e daí a Copa começou a ganhar corpo, as pessoas começaram a se identificar.
Muito legal. E é curioso porque o mercado de arquitetura, né, quando a gente pensa, né, a arquiteta, o senso comum é de levar para um lugar de luxo, né, de alto padrão, enfim. E você quebrou esse paradigma indo para um outro lado, né, utilizando aí a arquitetura para criar um impacto muito significativo na sociedade, né? Como é que você já tinha isso em mente quando você estava cursando arquitetura? Ou esse insight ele aconteceu na pandemia mesmo? Então, durante a arquitetura, eu cursei 6 anos, né? Estudava à noite. A gente entra numa bolha. A gente vive aquilo, né? É uma faculdade muito prática. Não é aquilo lá, tu estuda no ônibus para fazer uma prova. Não tem prova, é trabalho prático. Tu fica horas e horas fazendo, madrugada dentro fazendo. E eu tinha um filho mais para esse plus. Então, ali, no âmbito da faculdade, não dava nem para pensar em, nossa, vou fazer outra coisa que não isso que eu estou aprendendo aqui dentro da universidade. Então, a gente fica na bolha, né? E eu não me encaixava naquilo. Eu fui até o final, porque, imagina, eu entrei na faculdade através de política pública. Eu não ia perder a oportunidade, né? Então, fui até o final. Mas não me identificava, não via minha periferia ali, não via minha história ali, não via minha casa ali, não via nada disso. E eu nem sabia que existia outras pessoas já lutando por uma arquitetura mais inclusiva, mais acessível. Eu não sabia disso, porque nem referências a gente tem, né, de outros profissionais fazendo isso dentro da universidade. Então eu não sabia que existia arquitetura popular. Então eu saí completamente, assim, nossa, eu não sei o que eu vou fazer, não sei para que área que eu vou ir da arquitetura, porque nenhuma área chamou minha atenção, tipo, nossa, é isso que eu gosto. Só que como meu TCC foi em arquitetura social, não em habitação, mas eu fiz um centro de referência da mulher para mulheres vítimas de violência. Eu criei ele no Instagram, estava na época das hashtags, eu pesquisei arquitetura social, né, para ver o que aparecia. E daí começou a aparecer, tipo, pessoas que faziam uma arquitetura popular, sabe? E daí que, nossa, é isso. E aí eu mergulhei de cabeça, eu entendi o que eu queria fazer. Mas antes de eu saber que tinham pessoas fazendo, eu já fazia vídeos dizendo... Meu primeiro vídeo do Instagram foi: a arquitetura não é só pra gente rica. O segundo vídeo foi: a faculdade de arquitetura é elitizada. Então, e depois o da pandemia, que eu fiz esse vídeo dizendo da desigualdade social, ali de saneamento básico, né? Então já tinha isso em mim pela minha vivência de periférica. Mas eu só descobri depois que eu me formei. Não sabia que existia. Ali que aconteceu esse encontro. Exatamente. Né? Eu vi um dado que é bem assustador. Né? Mais de 5 milhões de brasileiros não têm um banheiro em casa. Né? Se a gente pensar isso em 2024, né, isso ainda é uma realidade. Como é que tu lida emocionalmente com esses dados tão negativamente impactantes? Assim, Flávia, eu venho de um lugar periférico, então isso é o que eu vi a vida toda. Né? E ainda vejo, porque eu ainda moro na Restinga, né? Sou nascida, criada e moradora. Então isso é da minha realidade. Então é um pouco diferente de quem não vive isso. Então acredito que é mais impactante visualmente, de tu pensar, para quem é de fora, né? Como a gente está dentro, óbvio que é impactante. É óbvio que a gente pensa, nossa, essa pessoa não tem banheiro. Onde que ela dá banho no filho dela? Como ela faz as necessidades básicas? Mas a gente, como a gente vive isso, né, não é tão impactante para qualquer outra pessoa que não vive. A minha maneira de lidar com isso é construindo banheiros. Aí é na prática, né? Então, eu acho que eu venho muito desse lugar de educar a população que ter um banheiro é direito, ter uma moradia digna é direito, não é um favor que a Carol está lá fazendo, é um direito que essa pessoa tem, que ela deveria ter um banheiro independente da Carol, né? Então essa educação popular, e aí política e não partidária, política partidária mesmo, de cidadania, né? Então a minha maneira de lidar com isso é oferecendo, trazendo, né, essa construção de banheiro para essa pessoa que não tem. E também mostrando para as pessoas que não vivem essa realidade, porque às vezes tu trabalha numa empresa, numa multinacional, né? Ou tu é dono de uma multinacional. Talvez o teu funcionário não tenha um banheiro, ou talvez a família do teu funcionário não tenha um banheiro. Então as pessoas têm que entender que isso é muito mais próximo do que as pessoas imaginam, não é? Nossa, lá no Nordeste que as pessoas não têm banheiro. Não, aqui do lado as pessoas não têm banheiro, sabe? Então é isso, né? Emocionalmente, a carga é enorme. Mas assim, para quem tem banheiro, para quem não tem banheiro, para quem mora em ocupação, para quem mora numa parte mais formal da periferia, é uma carga enorme. Mas eu acho que daí o propósito ele faz com que a gente haja em vez de ficar só na posição de meu Deus, sabe?
problema é Tá gigante. olhando para esse dado. Isso. Carol, explica um pouquinho como é que funciona a Copa Coletiva hoje, né? Como é que vocês operam? Como é que é o serviço de vocês na prática? Certo. A Copa é um negócio de impacto social. Então, isso quer dizer que não é nenhuma ONG e nenhuma empresa tradicional de arquitetura. Ela está ali no meio, né? Juridicamente, por a gente não ter uma diferenciação jurídica ainda hoje no Brasil, ela é uma empresa limitada. Mas, conceitualmente, ela é um negócio de impacto. Por quê? Porque ela nasce para trabalhar com público de baixa renda e de periferia. Não é como se fosse um escritório tradicional de arquitetura que às vezes faz projeto voluntário ou às vezes trabalha na periferia. Ela nasce para isso. Hoje a gente trabalha de 3 formas. E daí, por isso que é importante dizer sobre o negócio de impacto, porque o negócio de impacto, além de ele impactar, ele precisa ter o retorno financeiro. Ele precisa ser sustentável financeiramente. Essa é a diferença de uma ONG, por exemplo, né? Então, como que a gente se remunera, né? Essa é uma grande questão. Nossa, mas como é que tu faz se as pessoas não têm dinheiro para pagar, né? Foi fundamental para mim entender lá no início que existem 3 públicos, tá? Então, dividindo esses 3 públicos até para me resguardar sobre, nossa, a Carol se aproveita do pobre. Nossa, a Carol ganha dinheiro em cima do pobre. Mas as pessoas têm que entender que nesses 3 públicos é o seguinte, o público A e B, classe A e B, ela acessa já a arquitetura, né? Pessoas acostumadas conseguem acessar, tanto financeiramente quanto tem essa educação, já vem, né, de família, já sabe que para te construir e reformar precisa de um arquiteto. Tem o público das classes D e E, que deveriam ser atendidos pela Lei da Assistência Técnica, que existe desde 2008 e não é aplicada. Ela deveria ser aplicada nas prefeituras e ela não é aplicada. Essa lei ela diz que as famílias que vivem em vulnerabilidade social, que recebem até 3 salários mínimos, têm direito à assessoria técnica pública e gratuita de projetos de regularização, construção, reforma. Ou seja, então tu tem aquele público que já é atendido, aquele público que deveria ser atendido pela lei, mas não é, porque a lei não está aplicada, e toda a galera que está no meio, que é aquela galera que mora em periferia, que constrói, né? Porque as periferias, elas movimentam mais de 202 bilhões de reais por ano, segundo o Data Favela. Então, as pessoas acham que na periferia só tem gente que está passando fome, só tem gente que está em vulnerabilidade social, e não é isso. Então, hoje a gente tem 3 serviços, todos remunerados. O primeiro é projetos acessíveis e parcelados, para aquela pessoa que mora nas periferias e bairros populares, que não seriam atendidos nem pela lei, né, porque não estão em vulnerabilidade social, mas também não são atendidos pelo mercado formal da arquitetura. Então, a gente consegue viabilizar os projetos acessíveis, porque aquela pessoa ela já está pensando em construir, ou já está pensando em reformar. Ela já vai gastar o dinheiro com pedreiro, ela já vai gastar dinheiro com material, ela só não tem assistência técnica. E daí o projeto ele encaixa super nisso, né? A gente trabalha também com as famílias em vulnerabilidade social, só que daí as famílias em vulnerabilidade social, um projeto não vai adiantar para essa família, só um projeto. Ou vai ficar engavetado, mesmo que seja um projeto acessível, ela não vai conseguir recurso. Um projeto voluntário vai ficar engavetado. Então, essa família ela precisa da obra pronta, da melhoria em si, física, né, no ambiente. Para isso, para a gente ter recurso para fazer a obra, a gente tem um modelo B2B, que a gente chama, né, business to business, e daí a gente depende de um doador. Então, o doador vem e diz, Carol, vamos fazer 10 obras em casa de 10 famílias. Ele arca com os custos, né? Dentro desses custos tem o valor de material, mão de obra e assessoria técnica da Copa. Assim a gente se remunera e daí a Copa entra com o projeto, gerenciamento da obra. A gente contrata os pedreiros dos territórios, das comunidades onde a gente vai fazer a obra e compra de lojas de material dos territórios que a gente vai fazer a obra. E isso também ajuda ali na economia local. E a terceira coisa que a gente faz é projetos voluntários para instituições sociais, ONGs, associações, que precisam reformar sua sede, construir sua sede, mas não tem dinheiro nem para o projeto. Só que o projeto é o primeiro passo, né? Então, a gente faz o projeto no primeiro momento de forma voluntária e, caso a instituição consiga um fundo, consiga uma emenda parlamentar ou alguma doação, fica a critério dela remunerar o projeto depois ou não. Caso ela nunca consiga, o projeto fica voluntário sempre. E caso ela não queira, também fica como voluntário. Então, são esses três tipos de serviços que a gente tem e dessa forma que a gente se remunera hoje. Muito, muito legal, Carol. Voltando aqui um pouquinho para a questão de empreendedorismo feminino, né, que é o que a gente está respirando hoje. Qual é a habilidade que você acha que precisou desenvolver mais quando você se entendeu como uma mulher empreendedora? Opa, eu tenho um negócio e agora eu preciso me desenvolver nesses e nesses quesitos. O que era mais difícil para ti? Ou que ainda é, né? Sim, na verdade, assim, até ontem eu era sozinha na Copa, né? Então eu tive que desenvolver praticamente tudo. Marketing,
mas daí foi fácil, porque eu sempre gostei muito da época do Orkut, eu gostava muito de postar no Orkut, gostava de postar no Instagram, então isso foi mais fácil para mim, gosto de fazer os posts, gosto de captar ali no Instagram. Mas finanças, organização financeira, a formalização para mim eu acho que foi o pior, porque arquiteto não pode ser MEI. Começa aí, já começa no meu Deus, já começa. E eu tinha muito medo, tipo, como que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir uma empresa ME, uma microempresa limitada. E os impostos, meu Deus, como que vai ser? Então isso foi um bloqueio muito grande para mim, até eu entender, né, como que funcionava. Mas assim, tive que desenvolver tudo do zero. Eu era uma pessoa que estava na faculdade, que trabalhava antes com telemarketing, com vendas, meu primeiro estágio foi em banco, então, como eu te falei, eu não pensava em ser empreendedor, então eu tive que aprender tudo que precisa para desenvolver um negócio, né? E como é que foi essa jornada de aprendizagem? Por onde você se informou? Quais foram, enfim, as parcerias? Como é que tu conseguiu desenvolver isso? Foi caótico. Bem caótico. Mas assim, meu primeiro passo foi me entender enquanto negócio. Então tá, então eu vou ser um escritório popular de arquitetura. Quem está fazendo isso já? Né? Aí busquei uma arquiteta popular lá de Salvador. E daí hoje a galera toda se conhece do Brasil que faz isso, né? Porque são poucas pessoas atendendo uma demanda gigante. E ela estava vendendo um curso que era montando um escritório popular de arquitetura. Eu já tinha a Copa. Eu já tinha uns 5 meses a Copa. E daí foi bem na época que saiu do Conselho de Arquitetura e Urbanismo uma cartilha dizendo como que fazia para atender esse público. Só que na cartilha dizia que tinha que ter assistente social, que tinha que ter um médico junto, que tinha que ter não sei o quê, tipo uma equipe multidisciplinar gigante. E eu estava quase desistindo, assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir ter uma equipe assim, eu mal consigo me pagar, como é que eu vou ter, né? E daí ela foi a primeira coisa, assim, tipo, me abriu a mente, porque ela era sozinha. E ela fazia acontecer lá em Salvador. E daí nesse curso eu consegui ter essa, nossa, tá. Então eu preciso ter uma conta da empresa, eu preciso me formalizar, arquiteto não pode ser MEI, eu tenho que ter isso, isso, isso. Aí a partir desse eu comecei a me capacitar. Então o ano inteiro foi, por isso que eu falei, foi um caos, porque foi uma loucura, porque daí as pessoas começaram a me conhecer, contratar, né, as famílias de periferia, contratar, ao mesmo tempo eu usava o meu tempo para me capacitar. E daí as outras coisas, ser mãe e tudo isso que a mulher carrega junto. A gente tá falando só de uma parte, né, Carol? Mas essa tua fala, né, nos coloca em evidência aí a importância da gente ter referência, né? Muito, essencial. Porque a gente se sente muito sozinha. Por exemplo, no teu caso, você achava que ninguém fazia isso e que não era possível Sim. colocar isso em prática por conta de tantas questões, né? Tantos obstáculos, na verdade. E aí você vai lá, encontra uma mulher em outro estado do Brasil que já faz isso e começa a ser uma referência para que você também consiga colocar esse objetivo em prática. Então, e eu acho que isso é um grande... É uma coisa que o delas, né, o Sebrae delas, faz muito, né? Que é colocar as mulheres dentro das comunidades, né? Para que em comunidade a gente consiga ver referências, ter apoio. Né? Então, muito legal isso que tu traz. E para a gente ir encerrando aqui, Carol, eu queria te perguntar sobre planos para o futuro. Onde é que tu te vê daqui para frente, né? Foi um grande salto em pouco tempo, pouquíssimo tempo, é importante dizer isso, né? Da magnitude do teu negócio. E o que tu consegue enxergar daqui para frente? O que tu tem vontade? Quais são os teus anseios, os teus planos para a Copa Coletiva? Certo. Então, eu sempre costumo dizer que eu nunca fui de sonhar. Nunca me permiti sonhar, pra nada, assim, pra nada. Sempre muito pé no chão, sabe? Estilo, nossa, nunca vou fazer faculdade de arquitetura porque é como se pra mim era como se fosse comprar um carro importado. Tipo, impossível, nunca vou fazer. Mas hoje já tô conseguindo sonhar mais, né? E tô conseguindo realizar alguns sonhos. Então, pra Copa, o que eu almejo, assim, pelos próximos 5 anos, enfim, é trabalhar numa escala maior. Não no sentido de Brasil, tá? Porque tem muitas pessoas me perguntam, quando é que tu vai atender o Brasil todo? Tipo, não tem porquê, eu tenho amigos que atendem em outros estados. Porque o impacto social, ele vem disso, né, Flávia? Então, não tem a questão da concorrência que muitas vezes tem no mercado tradicional. Quanto mais gente fazendo, melhor, né? O meu sonho para os próximos anos, assim, médio, longo prazo, é trabalhar na escala mais urbana,
Porque é isso, né? Hoje a gente trabalha na escala da casa, com a família. A gente já ampliou para instituições sociais, que é uma escala maior. Mas a ideia é trabalhar também na área territorial daí. Tipo, comunidade mesmo, sabe? Intervenções urbanísticas. Mas o meu sonho real, assim, e sendo bem sincera, que pode até ser um tiro no pé, mas sendo bem sincera, é que um dia a Copa não precise mais existir. Porque a partir do momento que a Copa não precisa mais existir, as pessoas estão acessando a arquitetura. Que é a minha missão, né? Que lindo. Que lindo. Muito bonito isso. Bom, foi um prazer te conhecer. Acho que foi uma conversa assim, extremamente inspiradora. O que eu posso falar dessa conversa, Carol, é quebra de paradigma, né? Desde o início. Então, o teu jeito visionário de olhar para a habilidade que tu tinha enquanto arquiteta e o quanto isso poderia impactar positivamente ali à tua volta, e a diferença que tu faz ali na tua comunidade, porque é isso, a gente precisa impactar quem está em volta da gente, quem está perto da gente. Antes de pensar, né, a gente precisa, antes de pensar em expandir para outros lugares, é quem está perto, né? Então, assim, eu quero te agradecer muito por dividir a história da Copa Coletiva com a gente. E queria te pedir agora para tu dar um conselho, para tu dar uma mensagem para as mulheres que nos assistem, que nos escutam e que estão com um sonho aí e que às vezes não se permitem, como tu mesmo falou, sonhar, acham que é muito impossível. Qual que é a habilidade que essa mulher precisa focar para que 2025 seja o ano da realização do sonho dela? Eu vou falar para cá. Eu sempre falo, assim, que desistir é uma opção. As pessoas falam desistir não é uma opção. Não, desistir é uma opção. Só que eu sempre... o que eu penso é que tu pode desistir, tá? Mas depois de tentar. Porque quando a gente fala que desistir não é uma opção, a carga que isso traz é imensa. E a carga que isso traz para uma mulher, que não é só uma empreendedora ou uma futura empreendedora, né? Então, o conselho que eu sempre dou é esse. Desistir é uma opção, mas primeiro tenta. Tenta, se não der certo, tudo bem. Tu fez o que... Tu pelo menos provou, né? Tu não ficou nessa de, meu Deus, será que vai dar certo? Não, tu foi lá, tentou. Se der certo, uau, é pra isso, né? É pra isso que tu vai tentar. Se não der, tudo bem. Muito bom, gostei. Porque tem uma carga enorme. Além dos nossos sonhos de empreender, a gente precisa dar conta do que a gente já empreende, né? Nem sempre é um negócio que a gente empreende, né? Bom, muitíssimo obrigada. É isso aí, mulheres. Seguimos juntas aí, fortalecendo cada vez mais o empreendedorismo feminino. Junte-se a nós, nos siga nas redes sociais. Aproveita e baixa também o aplicativo do Sebrae Delas. Conexão, negócios e comunidade em poucos cliques. E até o próximo episódio. Um beijo, tchau!